Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Chegamos à grande celebração do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. A igreja nos convida a celebrar essa manifestação, esse momento que completa, que conclui toda a missão que Jesus Cristo fez, realizou no meio do seu povo. Na primeira leitura, nós temos os apóstolos reunidos no cenáculo, numa casa de oração, com medo, amedrontados, porque viram tudo o que aconteceu, testemunharam tudo o que aconteceu. Mas está lá os apóstolos, está lá a Mãe de Deus também, todos reunidos. Ali é a igreja nascente, é o início da nova igreja, da nova comunidade dos cristãos. A primeira comunidade são os discípulos, todos os discípulos reunidos, todos os discípulos que acompanharam Jesus, que não foram só os 12. Os 12 formaram o colégio apostólico, mas toda a comunidade da época. E na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nasce a nova igreja, a igreja cristã, a igreja que tem Jesus Cristo como o centro, o fundamento, a pedra angular. E os discípulos recebem o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, a teofania, a manifestação de Deus. Lembrando que Pentecostes, 50º, são 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa, o povo de Israel oferecia as primícias dos seus frutos, de suas produções, da agricultura. Era uma grande festa, era uma grande romaria, todos acorriam a Jerusalém. Por isso que quando os discípulos recebem o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas, que seja a língua do amor, da fraternidade, da união, da paz, todos compreendem, todos entendem essa linguagem. É diferente da Torre de Babel, onde ninguém se entendia. Por que ninguém se entendia? Porque predominava o egoísmo, o ódio, a raiva, a ganância, a prepotência. Na manifestação do Espírito Santo, as línguas, a língua que vai predominar é a do amor, é a da fraternidade. Essa é a primeira leitura, tirada do capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, dos versículos 1 a 11. Na segunda leitura, Paulo vai nos chamar a atenção para os dons, os carismas, porque estava havendo uma certa confusão, uns querendo ser mais importantes do que o outro. E Paulo vai dizer, todos os dons são importantes. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai do 12 ao 14, falando sobre os dons, explicando e dizendo que todos são importantes, que vale todo carisma, todo dom, todo conhecimento que a pessoa tem e que dedica à comunidade e que dedica ao povo de Deus, que dedica-se à missão. Portanto, esses apóstolos amedrontados foram fortalecidos, encorajados pela vinda do Espírito Santo. E assim se alimenta os mesmos sentimentos. A comunidade alimenta os mesmos sentimentos, sentimentos de amor, sentimentos de pertença a Deus pelo batismo. Tornamos-nos cristãos pelo batismo, batismo no Espírito Santo. Quando nossos irmãos carismáticos falam do batismo do Espírito Santo, o que eles querem dizer é a renovação do batismo que nós recebemos. Todo cristão batizado, uma vez batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse cristão, ele está cheio das bênçãos e da graça de Deus. É preciso que ele aceite. É preciso que ele coloque em prática os dons que tem. Portanto, aí a renovação, esse movimento belíssimo, lindo, vem reavivar, vem mostrar. Você é filho de Deus. Você tem Deus em você. Você tem o Espírito Santo em você. Portanto, seja testemunha da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Viva na sua vida
o amor, a paz. Viva na sua vida os dons do Espírito Santo. Ajude os outros a viverem também. No Evangelho, Jesus Cristo se apresenta dizendo: a paz esteja com vocês. A paz esteja convosco. Eles precisavam de paz, eles estavam tranquilos, amedrontados, com medo. Eles precisavam ser revigorados. Jesus mostra as suas chagas. Jesus mostra que de sua paixão, morte e ressurreição nasce a nova comunidade, nasce o novo povo de Deus. Povo este de Deus do Antigo Testamento, marcado pela aliança do Monte Sinai, das tábuas da lei. E agora esse povo, esse novo povo de Deus, é marcado pela efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo que se manifesta, que encoraja, que anima, que os leva a sair de onde estão, a abrir as portas, aí ao encontro da comunidade e do povo. O primeiro discurso de Pedro converte cerca de 3.000 pessoas. Tinha muita gente em Jerusalém, né? A romaria. Gente de línguas diferentes. Mas o que predomina e é entendido é a língua do amor, da fraternidade, da paz e da justiça. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que nossas comunidades sejam acolhedoras do povo de Deus, sejam acolhedoras dos cristãos, sejam acolhedoras de todos aqueles que procuram, porque esse sopro vital, esse sopro, né? Jesus mostra as suas chagas, depois sopra o Espírito Santo e os envia com a missão de perdoar aqueles que se convertem, perdoar aqueles que abandonam os caminhos da desigualdade, da maldade, do egoísmo, da ganância e abraçam a linguagem do amor, da fraternidade e da justiça. Esse é o novo povo de Deus, essa é a nova humanidade. O sopro, né? Na criação, Deus sopra e dá a vida ao homem. Agora Cristo, Jesus, sopra e nos dá o Espírito Santo e nos dá a coragem e a força de seguirmos nossa caminhada de fé rumo a formar essas comunidades cristãs que têm Jesus como centro, que têm Jesus como o seu fundamento, a pedra angular. Portanto, gente, nós percebemos que toda essa caminhada pascal, um convite a vivermos plenamente o amor, a permanecer unido a Jesus Cristo, a receber a força do alto. E assim como nossos apóstolos receberam a força do alto, nós também, tendo fé, acreditando, nós recebemos também a força do alto. Cada batizado tem o Espírito Santo. Basta que ele permita que o Espírito Santo se manifeste, que o Espírito Santo haja, transforme suas vidas. Que nós possamos em nossas comunidades acolher todas as culturas, porque a nova comunidade, a nova humanidade, o novo povo de Deus não tem restrições às culturas. O reino de Deus é para todos, não é para só um grupinho, como era assim meio entendido pelo povo de Israel. Eles foram convidados a levar a toda a humanidade a fé, a espalhar por todas as comunidades, por todas as nações, a fé num Cristo, num Deus único, Salvador. Que nós tenhamos essa fé, que nós saibamos conviver com nossas comunidades, aceitar o povo que está ao nosso redor, aceitar as diferenças, conviver bem, que nossos padres, nossos bispos tenham sempre uma mensagem de amor, de fraternidade, né? Nós celebramos a Semana da Unidade, que o Espírito Santo, Jesus Cristo, ora, reza pela unidade dos cristãos. Que nós sejamos todos em um, assim como eu e o Pai somos um. Que um dia todos os cristãos possam se abraçar e viver plenamente essa nova linguagem, que é a linguagem do perdão, do amor e da fraternidade.
Vamos celebrar, depois do domingo de Pentecostes, vamos celebrar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo que sempre nos encontramos, que sempre nos reunimos, que nos tornamos povo de Deus.